Fala, turminha do nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Estamos aí continuando os nossos vídeos preparados para auxiliar você no seu concurso público. Vamos lá, pessoal, então, para mais um vídeo. Aceito sugestão, viu? Deixe no comentário sugestões, queremos preparar os novos vídeos para você. Vamos lá, então? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre grandezas e medidas, comprimentos, capacidade, massa, volume e área, tá certo? Bom, pessoal, alguns me perguntam, mas para que eu tenho que aprender isso? Primeira coisa, porque você vai fazer um vestibular, ou prestar um concurso, ou fazer uma outra prova e precisa saber. Primeira coisa. E a segunda coisa é o seguinte, é muito importante quando você discrimina um valor, você colocar a unidade desse valor. Por exemplo, se alguém chegar para você e falar assim, por exemplo, você comprar algo de 1 metro e vir 1 centímetro. 1 centímetro não é 1 metro. Então a gente precisa realmente descrever qual que é a unidade que a gente está querendo algo. Tá certo? Então vamos lá? Não vamos perder mais tempo não. As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. O Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, ele define a unidade padrão de cada grandeza, tá certo? Então agora vamos tratar sobre medidas de comprimento. Existem várias medidas de comprimento, tá certo? A gente tem a jarda, a légua, a milha, polegada, o pé e muitos outros aí. Mas o padrão de unidade para comprimento é metros. Então temos lá, os múltiplos e submúltiplos do metro são quilômetros, hectômetros, decâmetros, decímetro, centímetro e milímetro. Medida de capacidade. Capacidade é o volume interno de um recipiente, tá certo? Por exemplo, pega uma garrafa e enche de água. Qual é a capacidade? É o quanto essa garrafa consegue ser preenchida de líquido. Essa é a capacidade. Se é 1 litro, então a minha capacidade é 1 litro. Se são 2 litros, então são 2 litros. Existem outras unidades, como o galão, o barril, o quarto, tá? Entre muitas outras. Porém, o Sistema Internacional padroniza o litro, tá bom? E os múltiplos e submúltiplos do litro são quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e o mililitro, que a gente está mais acostumado aí quando vai comprar um refrigerante, por exemplo, você vê lá 300 ml, então você está falando 300 mililitros, 500 ml, 500 mililitros, tá ok? Medidas de massa. No Sistema Internacional de Unidades, a medida de massa é o quilograma. Eu peso 60 quilogramas. Não, a sua massa é 60 quilogramas. Peso é outra coisa, tá bom? Que não vamos explicar nesse vídeo, mas poderemos fazer um novo vídeo aí futuramente tratando desses assuntos, tá bom? Temos também outras medidas de massa, como a arroba, a libra, a onça e a tonelada. Mas o Sistema Internacional utiliza o quilos, tá bom? As unidades de massa são quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Esses são os múltiplos do quilo, tá certo? Medidas de volume. No Sistema Internacional, a unidade de volume é o metro cúbico, tá? Por que metro cúbico? Lembre-se, volume é quando você multiplica base, altura e largura. Então você tem lá 2 metros vezes 2 metros vezes 2 metros. Você mantém a unidade, que é o metro, e soma o expoente. Quando você tem metros, o expoente é 1. Então, metro vezes metro, metro ao quadrado, vezes metro, metro ao cubo. Tá bom? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Tá? Só para vocês entenderem onde são esses 3. E os seus submúltiplos são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Nós podemos também transformar uma medida de capacidade em volume, pois os líquidos assumem a forma do recipiente que os contém. Para isso, usamos a seguinte relação. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Mais para frente a gente vai entender isso daí. Medidas de área.
Área é o conceito matemático que pode ser definida como a quantidade de espaço na superfície. Nós conhecemos o are, hectare, o tétrade, o miríade, o acre e muitos outros. Mas o usual é o metro quadrado. Lembre-se, área é base vezes altura. Por exemplo, eu tenho uma parede que eu tenho 5 metros de largura por 2 metros de altura. 2 vezes 5 vai dar 10 e metro vezes metro vai dar metro quadrado. Lembre-se que eu expliquei antes. Eu conservo a base e somos expoente. M elevado a 1 vezes M elevado a 1 é o mesmo que M elevado a 1 mais 1, ou seja, metro ao quadrado. Os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado são quilômetros quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Agora vamos conhecer a tabela de conversão de medidas. Gente, essa tabela é um método muito tranquilo para você trabalhar e ele serve para você trabalhar com todas essas grandezas que a gente viu, tá bom? Então temos aqui, K significa quilo, H hecto, DA deca, o D sozinho deci, o C centi, o M mili. Você tem 6 componentes. Então você vai pegar esses componentes e vai adicionar o X a eles, sendo que vai ficar 3 componentes para um lado, um X sozinho e 3 componentes para o outro lado. Tá? Para que eu estou pedindo isso para você? Imagine que esse X é uma dessas grandezas. M de metro, L de litro, G de grama. Então, vamos pensar o seguinte. Se no lugar do X eu colocar o M de metro, eu vou ter o seguinte. K não é quilo, M não é metro, então vai ficar quilômetro, ou seja, quilômetro. O H é hecto, o M é metro. Juntando os dois, HM vai ficar hectômetro. Então, hectômetro. O DA é deca, o M é metro. DAM quer dizer que é decâmetro. Então, decâmetro. E o X é o M sozinho, que nada mais é que o metro. DM, você tem o D, que é deci, e o M, que é metro. Vai ser decímetro. E o MM, M sozinho é mili, e o outro M é metro. Então vai ficar milímetro. Então, milímetro. Entendeu? Ah, tá. E se eu trocar por outra unidade? Vamos fazer isso então. Tiro o M e coloco o L. O K era quilo, o L é litro. Quilolitro. O H é hecto, o L é litro. Hectolitro. O DA é deca, o L é litro. Decalitro. O L sozinho é litro. O D é deci, o L é litro. Decilitro. O C é centi, o L é litro. Centilitro. O M é mili, o L é litro. Mililitro. A gente está acostumado com essa unidade, mililitro e litro, né? A gente compra os galões no mercado, as garrafas, certo? Então, pessoal, colocando todos eles aqui, ó. Tem o padrãozinho KX, HX, DAX, X, DX, CX e MX. Quando eu coloco o M de metro, aí fica KM, HM, DAM, M, DM, CM e MM. Quando eu coloco o G de grama, fica KG, HG, DAG, G, DG, CG e MG. Quando eu coloco o litro, fica KL, HL, DAL, L, DL, CL e ML. Ou seja, basta que eu grave um desses, eu já consigo fazer os outros. Eu, particularmente, gravo o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aí eu sei que basta apenas trocar o M pelo G ou pelo L, quando eu vou utilizar as outras unidades. Vamos então converter. Como eu faço para utilizar isso na prática? Eu monto lá a tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu tenho lá, converta 20 milímetros em metro. O que eu faço? Qual é a primeira unidade? Milímetro. Então eu vou lá em milímetro e coloco uma vírgula. Então eu tenho lá, converter 20 milímetros em metro. E agora eu coloco os numerais. Eu sei que 20 milímetros. Então eu deixo o 0 no milímetro e o 2 no centímetro. Por quê? Porque eu preciso colocar uma unidade em cada coluna. O que fazer agora? Para onde eu tenho que ir?
para o metro. Eu vou tirar então a minha vírgula do milímetro e vou passar para o metro. Agora eu vou completar todas as minhas colunas com zero. Então eu coloco lá 0,020. Ou seja, converter 20 milímetros em metros, eu tenho 0,02 metros. Vou fazer outra? Converter 4,55 metros em quilômetros. Primeira coisa, coloco a vírgula no metro. Agora eu descrevo o 4,55. Veja, o que eu tenho antes da vírgula nesse numeral? Não é o 4? Então antes da vírgula eu vou pôr o 4 e o 55 nas outras colunas. Lembrando, um número em cada coluna. 4,55. Eu quero ir para onde? Para o quilômetro. Vou tirar a vírgula do metro e a vírgula vai lá para o quilômetro. Agora eu completo com zero. 0,00. Lembre-se, quando eu coloco a vírgula, antes da vírgula eu acrescento um zero. Então vai ficar 0,00455. Então, converter 4,55 metros em quilômetro, eu vou ter 0,00455. Fazer mais uma? Converter 2,15 hectômetro em milímetros. Então, eu vou lá no hectômetro, coloco uma vírgula. Vejo qual o número que está antes da vírgula e coloco aqui e completo as outras casinhas com o que sobrar. 2,15. Eu tenho que ir para milímetros. Então a vírgula some daqui e vai lá para o milímetro. E agora eu completo com zero. Eu acrescento mais um zero? Não, porque sempre antes da vírgula vai ter que ter um zero. Mesmo que ele vá para a direita ou que ele vá para a esquerda, tá bom? Área e volume é diferente. Por que é diferente? Porque é o seguinte, pessoal. Lembre-se, antes eu tinha quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que eu não tinha nenhuma unidade sobre ele. Ele era elevado a 1. Com isso, eu tinha um numeral em cada coluna. Neste caso, você está falando de área. Lembre-se, área é base vezes altura. Então, por exemplo, 2 metros vezes 4 metros vai dar 8 metros quadrados. Porque 4 vezes 2, 8 e metro vezes metro, metro quadrado. Tá bom? Eu conservo a base e somos expoente. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar dois números em cada coluna. Cada vez que eu acrescentar zero, vão ser dois zeros. Cada vez que for por número, vão ser dois números. Vamos fazer um exemplo? Passar 2,35 decímetro quadrado para decâmetro quadrado. Tá bom? Então vamos lá. Como a gente fez no outro, aqui também eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr a vírgula debaixo da primeira unidade, decímetro quadrado. Agora, quem está antes eu marco e quem está depois eu completo nas casinhas. Veja, eu coloquei 35 debaixo de centímetro quadrado. Ou seja, estão os dois na mesma coluna. Por ser quadrado, cada coluna vai caber dois numerais. Para onde eu tenho que ir? Para o decâmetro quadrado. Então a vírgula vai sumir daqui e vai lá para o decâmetro quadrado. Agora eu irei completar com zero. Lembre-se, não existe dois zeros antes da vírgula. Então, antes da vírgula é um zero e o restante das casinhas completo com dois zeros. Vejam, na linha do decâmetro ficou um zero, porque só existe um zero antes da vírgula. No metro quadrado eu acrescentei dois zeros. No decímetro quadrado eu já tinha o número 2, então eu acrescento mais um zero. Olhando aqui no geral, todas as colunas ficaram com dois numerais, com exceção do decâmetro quadrado, porque não existe dois zeros antes da vírgula. Com isso, eu sei que 2,35 decímetros quadrado equivale a 0,000235 decâmetro quadrado. Tá bom? E volume? Veja bem, volume é a unidade elevada ao cubo. Quer dizer isso? Quer dizer que cada coluna eu vou trabalhar com 3 numerais. Vamos fazer um exemplo? Passar 2,35 decímetro cúbico para decâmetro cúbico. Vamos lá então. Mesma coisa. A vírgula debaixo do decímetro cúbico, que é a minha primeira unidade. Escreva agora o 2,35.
A vírgula vai sair do decímetro cúbico e vai lá para o decâmetro cúbico, que é para onde eu quero transformar minha unidade. Completo com o zero. Lembrando, antes da vírgula vai apenas o zero. As outras colunas terão que ter 3 numerais. Veja, metro cúbico ficou com 3 zeros. Decímetro cúbico já tinha o número 2, eu acrescentei mais 2 zeros. E o centímetro cúbico tinha 35, que eram 2 numerais, acrescentei mais 1. Então, para passar 2,35 decímetro cúbico para decâmetro cúbico, então eu tenho 2,35 decímetro cúbico é o mesmo que 0,0000235 decâmetro cúbico. Tá certo, pessoal? Interessante? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se for preciso, eu faço outros vídeos, tá bom? Ó, uma coisinha para ajudar vocês também. Alguns dados de conversão já são estabelecidos, como por exemplo, passar capacidade para volume. Então, 1 litro, que é capacidade, equivale a 1 decímetro cúbico, que é volume. 1 ml, que é capacidade, equivale a 1 centímetro cúbico, que é volume. 1 quilolitro equivale a 1 metro cúbico. Gente, isso cai muito em questões de prova, que é para pegar os camaradas. Por exemplo, passe 1 litro para milímetro cúbico. Você fala assim, caramba, litro é capacidade, milímetro cúbico é volume. Não dá para fazer. Não, dá sim. Lembre-se que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então basta apenas pegar 1 decímetro cúbico e passar para milímetro cúbico. Vamos ver lá? Eu coloco 1 debaixo do decímetro cúbico. Eu quero que ele vá para o milímetro cúbico. Então a vírgula some daqui e vai lá para o milímetro cúbico. E agora eu completo com 3 zeros em cada coluna. Ou seja, 1 litro equivale a 1 milhão de milímetro cúbico. Tá vendo como é simples? Basta você encontrar qual que é a unidade de conversão entre capacidade e volume e assim calcular, tá bom? E vice-versa. Se te derem a capacidade, você acha o volume. Se der o volume, você acha a capacidade, tá ok? Pessoal, estamos aí preparando os novos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque vários vídeos estão saindo toda semana. Tem semana que sai mais de 2, tem semana que sai 2, no mínimo um vídeo por semana. Mas estou correndo para fazer muito mais, porque eu sei que os concursos estão aí, as provas estão aí e as pessoas não podem perder tempo, tá bom? Então ativa o sininho aí para você ser avisado, dá o seu like para que o nosso vídeo fique em evidência e outras pessoas também possam desfrutar dos nossos vídeos. Um forte abraço e até mais, pessoal! Boas provas! Tchau!